Bom, então falar um pouquinho da química, mas antes disso, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? E essa pergunta é: qual a mudança que você quer ver no mundo? Isso, pessoal, é uma pergunta que, na minha opinião, ela tem muito a ver com o empreendedorismo, né? Porque, na verdade, o empreendedorismo ele vem muito dessa questão de que problema que tu quer resolver no mundo, o que tu quer mudar no mundo, que necessidade que tu quer atender no mundo. Então, essa pergunta, eu queria que deixar essa pergunta para vocês aqui no início e eu gostaria que vocês refletissem sobre isso durante a nossa apresentação aqui. Certo? Bom, vamos então. Bom, eu queria fazer um comentário aqui, pessoal, que é o seguinte. Só um pouquinho, ver se a Natália precisa de alguma coisa. Tudo certo? Tá ficando embaixo ali? Acho que não. Acho que tem problema? Acho que não tem problema. Ela veio me alertar aqui de uma coisinha, mas acho que não chega a ser um problema. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Natália, se eu fizer assim, como é que ficou agora? Agora sim deu? Então tá, fechou. Bom, seguindo aqui, pessoal, então, retomando, eu comentei com vocês, né, sobre qual mudança que você quer ver no mundo, e aqui eu queria trazer uma imagem que ela representa um pouco do que é da força do empreendedorismo, da força da inovação, né? Isso aqui é fila de pessoas, a gente vive num mundo hoje que as pessoas fazem fila graças à visão de um empreendedor, de um visionário, as pessoas fazem fila para comprar um produto dele, né? Então, olha que loucura, né? As pessoas pagando um produto que custa aproximadamente 5 mil reais e fazendo fila para esperar esse produto chegar, né? Para ser os primeiros a comprar. E como todo bom brasileiro, aqui tem uma brasileira aqui que ainda pagou $250 por um lugar na fila, né? Então, aí o brasileiro também sempre se superando, né? Bom, isso é uma coisa que eu queria que vocês pensassem sobre, olha, o poder do empreendedorismo, a força, né? O que tu pode fazer, o quanto tu pode impactar o mundo, né? Com as tuas ideias. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra imagem, essa imagem é de uma fila também, né? E é o mundo que a gente está vivendo. E essas imagens representam esses dois temas que eu quero tratar com vocês. A questão do empreendedorismo e a importância dele, e a questão do mundo que nós estamos vivendo e do mundo que a gente vai deixar para quem vem depois. Então, olha só que loucura, no meio de uma pandemia, todas essas crianças numa fila para conseguir água. Isso, uma foto de abril, tá, desse ano. E aqui no Brasil também, uma foto de maio, pessoas na fila buscando água. Então, a conversa que eu vou ter com vocês, ela vai passar um pouco por isso, tá, pessoal? O empreendedorismo, a força do empreendedorismo, a importância do empreendedorismo, e sempre tentando trazer com a questão da sustentabilidade. Por quê? Porque esse é o negócio da Químia. A Químia, ela trabalha o empreendedorismo sustentável, tá, pessoal? Bom, aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, que é uma pergunta que geralmente eu faço para os meus alunos. Eu dou aula de empreendedorismo na Fundação Getúlio Vargas, tá, pessoal, na pós-graduação. E também dou aula de empreendedorismo sustentável, daí, né, numa pós-graduação que a Químia tem, junto com a Sobresp, que é voltada para profissionais da área ambiental. E uma das perguntas que eu sempre faço para esses profissionais é: o que precisamos ter para empreender nesse momento? Né? Então, principalmente no pessoal da FGV, né, que é um pessoal mais voltado para administração, para gestão, eu faço essa pergunta e vem diversas respostas, né? E aí que eu quero deixar também esse questionamento para vocês, para a gente voltar ele um pouco mais no final dessa conversa que eu vou ter com vocês. Beleza. Bom, aqui eu vou dar uma definição bem simples de empreendedorismo. Existem várias definições, tá, pessoal? Mas eu não conheço essa definição que eu uso, e eu até hoje não vi uma definição mais simples que essa. Empreendedorismo nada mais é do que fazer acontecer. Ou seja, é realmente botar as coisas para acontecer. Eu tenho o Geraldo, o filho, ele até fala assim, né, que para te empreender, tu não precisa de CNPJ, né? Tu precisa de atitude. Então, por isso que quando eu falo que empreendedorismo é fazer acontecer,
Tu não precisa ter uma empresa para ser empreendedor. Tu pode empreender das mais diversas formas. E esse momento que a gente está vivendo permitiu, por bem ou por mal, que muitas pessoas empreendessem das mais diversas formas, né? Seja tendo que trocar de carreira, começando um negócio por conta própria, ajudando mais a comunidade onde vive, ajudando pessoas que precisam. Então, o empreendedorismo, na minha opinião, que já era um assunto muito importante e um assunto que até está na moda, né? Mas ele, na minha opinião, ele ganha uma proporção, uma importância muito maior para a nossa sociedade. Tá? Eu acho que muito desse novo mundo que vai surgir, se Deus quiser, né, que seja o legado que todo esse caos trouxe nas nossas vidas, que seja que a partir disso, né, pelo menos a gente venha com um mundo com conceitos melhores. Eu acho que um desses conceitos vai ser o do empreendedorismo, de trabalhar o empreendedorismo de uma forma muito mais forte que é hoje. E outro, na minha opinião, é sustentabilidade. E já faz algum tempo que eu trabalho esses juntos, né? Empreendedorismo sustentável. E eu acho que realmente esse tema ele vem com muita força de agora em diante. Certo? Bom, já que eu falei empreendedorismo sustentável, o que seria empreendedorismo sustentável? Se o empreendedorismo é fazer acontecer, o empreendedorismo sustentável é fazer acontecer também. Só que ele é fazer acontecer de uma forma consciente. Ou seja, pensando no curto, médio e longo prazo. Então, uma definição muito simples também do que seria empreendedorismo sustentável. Né? Então, comecem a guardar esses conceitos dessa forma bem simples, que é uma forma que vai, quando vocês precisar ver se o que vocês estão fazendo tem a ver com empreendedorismo sustentável, aqui fica fácil de associar, certo? Bom, um outro termo, né, que a gente trabalha bastante aqui na empresa é o de ecoeficiência, tá? Porque a Químia é uma empresa que ela trabalha auxiliando outras empresas a atuarem de forma que atenda a questão ambiental, atenda às exigências ambientais. E a gente não fica só nisso, tá, pessoal? A gente sempre busca, além da questão de atender às exigências ambientais, a gente busca também, de alguma forma, fazer com que os nossos clientes busquem, as empresas, né, busquem fazer um pouco a mais, sabe? Fazer um pouco mais pela sociedade, um pouco mais pelo meio ambiente. Então, e esse termo, ecoeficiência, ele quer dizer na prática, tá, pessoal? Produzir mais, impactando menos o meio ambiente. Esse é um grande desafio que a gente tem, tá? Porque a gente tem que cada vez mais produzir para atender esse consumo que vem aumentando, mas, ao mesmo tempo, os recursos do planeta eles estão se esgotando, né? Então, a gente tem que fazer isso de uma forma que impacte menos o meio ambiente, certo? Então, é um outro termo que eu queria dividir com vocês aqui, certo? Bom, falar um pouquinho, né, da minha formação, só para vocês entenderem. Então, eu fundei a Químia, tá? Eu criei a Químia em 2003. Eu fiz mestrado em 2002 na engenharia e da produção. Usei a minha dissertação de mestrado e com essa pesquisa, em 2013, eu criei a Químia, tá? Então, além de ter criado a Químia, eu atuo como professor de pós-graduação, comentei com vocês ali. Eu sou formado em Química Industrial, tenho MBA em Gestão Empresarial, cheguei a cursar administração também, mas na época não deu tempo de concluir a minha segunda graduação. Eu publiquei um livro voltado para gerenciamento de resíduos sólidos na indústria, que é uma coisa que a Químia trabalha bastante hoje. Boa parte do que a Químia faz hoje, em termos de prestação de serviço, está relacionado com gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Então, é um conhecimento que eu usei lá no mestrado e até hoje ele ainda baseia o que a Químia, boa parte do que a Químia faz para os clientes. Certo? Bom, eu tirei essa foto aqui de uma matéria que saiu em alguns sites portais de notícia nacionais,
que falam sobre empreendedorismo. Por exemplo, aqui me saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, aqui até uma frase que saiu lá, que foi dita pelo Sebrae, né? Então, que das empresas que iniciaram, aqui ela iniciou em 2016 um projeto de franquear a marca, tá? E desde 2016, dentro desse projeto do Sebrae, a Químia foi que mais ampliou a marca. Hoje a gente conta com 11 unidades no Rio Grande do Sul. A gente não está expandindo ainda para o restante do Brasil, porque a gente acredita no crescimento, nesse primeiro momento, pelo menos em espiral, tá? Tu começar mais próximo de onde tu tá, e aí ficando mais distante, porque tem toda a questão de suporte técnico, e o nosso trabalho é um trabalho muito técnico, né? Então tem toda a questão de suporte técnico, e tem a questão também da legislação que muda de um estado para em todos os estados do Brasil. Então, para nós é uma grande honra, né? E até citado pelo próprio para serviços, né? E serviços e consultoria ambiental do Brasil, tá? Então, são uma ideia que começou com uma dissertação de mestrado, que até na época teve até um pouco de dificuldade para entrar na incubadora, porque eu entendo, né, a incubadora ela é voltada para a questão, né, na época não se falava muito em startup, né, nem se falava, esse termo startup surgiu agora há pouco, mas na época a gente teve muita dificuldade, a Nilza até foi uma que defendeu o projeto, porque parecia que não combinava, né, sustentabilidade com incubadora, com inovação, e hoje a gente vê que tem tudo a ver, né. Mas eu entendo, na época, alguma dificuldade que teve, porque realmente é um negócio mais difícil de escalar, tem uma série de questões, mas que a gente, como empreendedor, a gente vai também buscando formas de superar isso, tá? Então, essa aqui é a Químia hoje. E eu tenho uma foto aqui embaixo, que é a Químia lá na incubadora, tá? Os primeiros anos da Químia, na verdade, assim, ó, a primeira sede da Químia foi um canto da sala da casa da minha mãe. Tá? Então, eu arredei um sofá lá e botei uma mesinha lá. Ali que começou aqui. Pena que eu não tenho foto dessa época. Eu já procurei e não consegui achar. Então, essa foto aqui é uma das mais antigas que eu tenho daqui, que daí é na incubadora, tá, pessoal? E ali, pode ver que tá tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho, né? Dentro das possibilidades que eu tinha. Essa foto deve ser de 2007, por aí, tá? Então, essa aí é uma das primeiras, é uma das fotos mais antigas da Química. Eu tô com bastante cabelo ali também. Né? Nessa época, assim, ó. Eu tava ali, depois, tipo, eu saí dali, meus vizinhos, na mesma época, já tava entrando o pessoal da Baristo, tava saindo o pessoal da Base, que é uma empresa de agricultura de precisão, Vera Martins, que começou ali também. Logo depois veio o pessoal da Delivery Much, veio o pessoal da Get Commerce. A Get Commerce é um pouco mais antigo, né, que o pessoal da Delivery. Depois veio o pessoal da Calmed. Então, assim, ó, e isso é um ponto que eu queria comentar com vocês, como a incubadora ela foi importante para muitas empresas que começaram, né, aqui em Santa Maria, sem recurso, né, com toda a dificuldade de iniciar um negócio. E que legal hoje tu vê muitas dessas empresas super bem posicionadas no mercado, né, em alguns cases muito legais de empreendedorismo, de inovação. Então, para mim, foi uma honra também ter feito parte dessa geração. Eu sou um pouco mais velho que os guris, então a minha empresa era um pouquinho mais velha que a deles, né, do que a The Cat Commerce ali, o pessoal da Barista e tal. A Delivery veio depois, quando já tinha saído, até já estava saindo. Então é legal tu ver essas empresas que estão no mercado hoje. É aquela história, né? Eu nessa época, eu não, como é que é? Nessa foto aí, pessoal, quando eu criei a Químia, né, eu vou fazer uma brincadeira, eu já era rico, tá, pessoal? Eu era rico nessa época, eu só não tinha dinheiro, tá? Então, mas o resto eu tinha saúde, tinha vontade, queria empreender, né? Então era o que eu tinha na época, na verdade era isso, era muita vontade, não tinha dinheiro nenhum, e a incubadora acabou sendo um ponto bem importante para começar esse negócio, certo? Seguindo aqui, né, então, por que fazemos, né? Esse ano aqui, 7 anos, a gente está com 16 ainda, e agora em dezembro a gente completa 17 anos, né? Então, assim, por que fazemos?
Por que, né, que a gente existe? Para mudar a forma com que as organizações cuidam do meio ambiente. A gente acredita muito nisso, tá, pessoal? A gente trabalha realmente para que os nossos clientes, para que as empresas mudem a forma com que elas cuidam do meio ambiente, mas que também elas enxerguem a importância disso para elas e para a sociedade e assim por diante. Que elas tenham também um benefício a partir disso. Como que a gente faz isso, pessoal? A gente fornece soluções ecoeficientes para reduzir riscos e identificar oportunidades para os nossos clientes. Olha só, a gente está falando em ecoeficiência, está falando em reduzir risco e está falando em identificar oportunidade para os clientes. Por quê? Porque só o discurso ambiental, a gente sabe que ele é muito importante, mas talvez ele sozinho ainda ele não convença. Então, tu tem que entregar valor para o cliente. E isso é uma briga que eu tenho muito grande. Eu sempre bato muito nessa tecla aqui na empresa, com os meus alunos, com os franqueados daqui. A gente tem que entregar valor para quem nos contrata. E a forma que a gente encontrou para entregar valor é trabalhando a sustentabilidade de uma forma que realmente traga e faça sentido para quem nos contrata. Traga resultado e faça sentido para quem nos contrata, né? E o que a gente faz? É prestação de serviços e consultoria ambiental que gerem resultados. Olha só, estou falando de novo em resultado. Para todas as partes interessadas no nosso negócio. Então, assim, ó, a gente vai buscar resultado para os clientes, para a sociedade, para os colaboradores, para os clientes dos clientes. É muito comum a gente fazer algumas ações que impactam o nosso cliente, quem nos contratou, mas impacta o cliente do nosso cliente, certo? E ali embaixo tem algumas, só para tangibilizar um pouco mais o que a Químia faz, né? É a questão da adequação e gerenciamento ambiental, cadastros ambientais, gerenciamento de resíduos sólidos, licenciamento ambiental, monitoramento e gestão de efluentes, né, das empresas, projetos e estudos ambientais. Então, a Químia desenvolve uma série de estudos, serviços, projetos voltados para a área ambiental. Tá? A gente tem, aqui em Santa Maria, a gente é disparado a empresa líder, assim, em termos de contratos e clientes que a gente atende. E hoje a Químia está se tornando uma referência muito grande no Rio Grande do Sul, mas até fora já do Rio Grande do Sul, pelo nome que a empresa está e aonde a empresa está conseguindo chegar pela questão de ter se tornado uma franquia e de ter sido, na verdade, a primeira franquia voltada para a questão de adequação ambiental, consultoria e serviços ambientais do Brasil, tá? Bom, isso aqui é uma foto da equipe, aqui tem alguns dos nossos franqueados, tá? Esses franqueados, quem são, assim, na prática? São jovens profissionais que estão recém-formados, estão iniciando a carreira, e eles, muitas vezes, não conseguiram emprego, ou não estão felizes onde trabalham, e estão querendo realmente empreender, trabalhar com um propósito, fazer uma coisa que faça sentido para eles. Então, esse é o perfil. Geralmente são profissionais com formação técnica, engenharia, química, biologia, sabe, gestão ambiental, profissionais com esse perfil, com essa formação, né, que utilizam esse conhecimento técnico para cuidar do meio ambiente. Ali estão as unidades, tá, onde tem Químia hoje, que são 11 unidades no Rio Grande do Sul, e a gente atende hoje, a gente tem contrato com mais de 700 empresas no Rio Grande do Sul. Então, isso é muita coisa, pessoal. Tu ter contrato com empresas para te dar assessoria ambiental, prestar consultoria, fornecer soluções ambientais para essas empresas, tá? Então, a gente faz isso, é muito cliente mesmo, assim, tá? Hoje a Químia, ela hoje gira em torno de 40 profissionais que fazem parte da empresa. Então, a gente trabalhando e empreendendo, acreditando na questão do meio ambiente, na questão da sustentabilidade. Vamos lá. Aqui é uma foto para vocês, tá? Aqui é um pátio da Químia, tá? Então, a gente tem esse formato de franquia, aconteceu agora, desde que iniciou a pandemia, né? Primeiro, que o número de pessoas interessadas em adquirir uma franquia aumentou. Hoje a gente é mais procurado por pessoas querendo empreender e querendo empreender nesse formato da Químia, que é
com a questão da sustentabilidade, e tem outras questões, tá? Que, na minha opinião, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Por exemplo, as pessoas, a franquia da Química tem aqui esse formato de container, tem franqueados que tem sala comercial, tem franqueados que tem um ponto na rua, né? Mas ela é uma franquia que tu pode trabalhar de casa. Tu não precisa ter um ponto comercial. Tu pode muito bem começar como eu comecei lá, botar uma mesa na sala da casa, né? E arredar o sofá para um canto e botar uma mesa e começar. Isso é hoje, que era uma coisa que antes da pandemia eu lutava muito para que os franqueados, tipo, se tu perguntasse para mim, eu ia querer que os franqueados começassem já com escritório e assim por diante. Hoje, eu já acho que não precisa. Eu acho que eles podem muito bem continuar trabalhando de casa, porque é nós que vamos até o cliente. O nosso serviço é nós que vamos até as empresas. Elas não precisam estar vindo até aqui. E hoje, a forma com que a empresa chega nesses clientes, ela já tem toda uma estrutura de marketing, a marca já está conhecida, está chegando. Tem os franqueados que residem nas cidades e fazem esse trabalho comercial. Então, não precisa, hoje a marca já é uma marca dentro da sua área de atuação, ela é uma marca conhecida. Então, o fato de tu ter uma sala comercial já não é mais tão importante. E olha que interessante, isso a gente percebeu com a pandemia. A pandemia nos mostrou isso, né? Que como começou a mudar um pouco a forma com que os profissionais estão querendo trabalhar, e inclusive alguns dos seus anseios, desejos, sonhos, esse conceito de uma micro franquia, que é uma franquia que nem da Química. O que são micro franquias? Só para vocês entenderem. São franquias que investem menos de 80 mil para montar ruas, né? Os próprios sócios podem tocar o negócio. Ela está com força nesse momento, né? Então, a gente está observando um movimento muito grande nesse sentido. Só para você ter uma ideia, desde que começou a pandemia, a gente teve um mês ali que a gente vendeu 2 franquias, né? Dentro de um mês. Então, para um tipo de negócio que nem o da Química, que é um negócio que quem compra uma franquia é um público muito específico, né? É um movimento muito acelerado, né? E ainda mais nesse momento de incerteza que a gente está vivendo, né? Então, só para fazer um comentário em cima dessa foto do container, que tem aqui no pátio da Química, tem uma unidade, mas hoje nem é uma preocupação da Química, por exemplo, que os franqueados coloquem esse tipo de unidade na sua cidade. Bom, como a gente trabalha, né, com a questão ambiental, eu fiz uma brincadeira, né, que em casa de ferreiro, o espeto, né, ele tem que, vocês vão ver aqui, tudo que a gente faz aqui, ó, tem a questão do aproveitamento de materiais, por exemplo, essas lixeirinhas que estão aqui embaixo são monitores do computador, a gente tem floreira lá de garrafa PET, os nossos móveis são feitos de pallet, as nossas lixeiras de coleta seletiva são feitas de lata de tinta, né? Todo o nosso refeitório é feito com aqueles OSB de tapume, que o pessoal usava como tapume de construção. Então, todos os nossos móveis têm esse apelo, né? Então, por isso que até que eu brinco, o espeto deve ser de ferro. A gente tem composteira aqui na empresa. Então, a gente trabalha essa questão da sustentabilidade de uma forma também um pouco lúdica, um pouco visual. As pessoas enxerguem que aqui, além de ser uma empresa que busca adequar os seus clientes em relação à questão ambiental, ela também tenta, de alguma forma, trabalhar isso no dia a dia e também até trabalhar um pouco da questão da educação ambiental, né? De como que as empresas e as pessoas, né, como a sociedade em si, pode contribuir de alguma forma para a questão da sustentabilidade. Certo? E a gente faz mais outras coisas, tá, pessoal? Às vezes a Química até é conhecida por outras coisas que ela faz do que o próprio negócio, né? Uma dessas atividades é a coleta de resíduos eletrônicos, que inclusive tem na UFSM alguns pontos aí, né? A gente tem vários pontos espalhados pela cidade. É uma ação, uma campanha que a gente tem, que é a campanha Destine, e a gente recolhe, se eu não me engano, os primeiros meses agora do ano foi 4 ou 5 toneladas, tem anos que chega a 15 toneladas, só com esses pontos espalhados pela cidade. É uma ação simples, mas que ajuda muito, né? Tem muitas pessoas que realmente precisam destinar de alguma forma o resíduo, não sabe onde. Pela campanha, eles conseguem fazer essa destinação, certo? A gente desenvolveu também
essa plataforma, né, que é o destineme.com. Por esse tu consegue pesquisar. Hoje deve ter em torno de uns 300 destinos de resíduo cadastrados aí. Então, se tu quer saber onde destinar alguma, no Destine-me, que provavelmente tu vai encontrar ali uma orientação, quem recebe, assim por diante. E também, se tu sabe de locais que recebem algum tipo de resíduo que não está ali, a plataforma permite também que tu cadastre e aí daí passa pela nossa avaliação aqui, a gente coloca na plataforma e a gente, por isso que ele está crescendo muito, assim, cada dia vem aumentando o número de destinos cadastrados nessa plataforma, porque ela é construída não só por nós aqui, mas também pelo usuário, pela comunidade. Certo, pessoal? Uma outra coisa que a gente fez muito ano passado, e esse ano a gente, em função das... a gente acabou não fazendo, né? Mas a gente fica ambiental, principalmente cursos relacionados para que as pessoas possam trabalhar na área ambiental. O ano passado a gente capacitou mais de 250 pessoas, tá? Ou seja, pessoas que querem no futuro trabalhar com a questão ambiental. E isso é uma coisa muito legal, tá, pessoal? Sempre o pessoal me comentava, assim, quando eu comecei com essa questão dos cursos, né? Isso é uma atividade paralela aqui, né? O pessoal fala, mas a Química tá preparando os caras para concorrer com ele, que graça, né? Vocês estão preparando os concorrentes. E eu sempre dizia, olha, eu prefiro concorrer com pessoas que sabem o que estão fazendo do que concorrer com quem não sabe e prejudica o mercado. Então, para nós tem sido muito bom, desde que a gente começou a dar cursos, a gente só teve boas surpresas com os cursos. Inclusive, a primeira franquia que eu vendi deu um casal que estava assistindo o curso e eles me perguntaram se a Química não queria vender uma franquia e eu vi que a Química ela não é um negócio escalável, porque ele é um negócio de consultoria, né? Então, aí que eu tive a ideia de, será que não pode ser um negócio replicado? E aí que eu comecei a trabalhar nesse conceito, ingressei num projeto do Sebrae em 2016, né? E nesse projeto, e durante esse período, eu acabei vendendo uma franquia. Então, para ver como as coisas acontecem, parece que tudo converge, né, quando é para acontecer, e foi nesse momento que eu vendi a primeira franquia. A partir de um curso, num momento que realmente eu estava querendo ver uma forma de expandir a Química para além da região central do estado, pessoal. Bom, uma outra coisa para comentar com vocês em relação também, já que a gente está falando de empreendedorismo. Por que transformar a Química numa franquia, né? Porque em algum momento eu percebi que a Química, aqui onde ela atuava, ela estava batendo no teto. A Química já não tinha muito mais, com o formato que a gente trabalha, de consultoria, de assessoria, né? A Química ela tem outras áreas, a gente também trabalha com a parte de tratamento de água, análise de água e tal, mas dentro da nossa capacidade aqui, nós já estava batendo no teto. Os clientes, os principais clientes que a gente buscava, a gente já estava atendendo. E só que eu tinha a vontade, a necessidade de expandir para outras regiões, né? E daí que eu comecei a pensar como poderia fazer isso. E aí surgiu a ideia da franquia. Por quê? Porque a pessoa que compra a franquia, ela é dona daquela região, ela é a dona da Química na região dela. Então, ela é dona, ela paga royalties para nós e ela recebe o nosso suporte. Ou seja, é bom para todo mundo, porque ela vai ganhar mais do que ela ganharia se ela fosse funcionária. Eu vou estar trabalhando, atendendo uma região que a região teria que fazer um investimento maior. E todo mundo sai ganhando. A marca expande, eu ganho royalties, né, daquele profissional que está trabalhando, aquele profissional ganha uma profissão, ganha um negócio, né, muitas vezes, a maioria, né, não todos, mas a maioria das pessoas que compraram franquia da Química não trabalhava na área ambiental, não tinham experiência nenhuma na área. Eles aprenderam a trabalhar dentro da Química. Então, fica um ganha-ganha, né? E com isso a marca foi se fortalecendo, foi conhecida, tá, pessoal? Para fazer um parênteses aqui da questão dos cursos e como isso acabou contribuindo hoje para a questão das franquias. Falar para vocês também do Econext. O Econext é um portal que a gente mantém, o Econext vem da ecoeficiência, o Conext de conexões, tá? Sobre sustentabilidade, ecoeficiência, tudo que envolve esse universo aí que a Química trabalha. Então, nesse portal, por exemplo, tu pode criar perfil, então tem profissionais que criam o seu perfil lá para divulgar seu trabalho, falam a sua formação e tal. A ideia realmente é fazer uma conexão entre esses profissionais.
Tem empresas que cadastram seu perfil lá também, geralmente associando a alguma ação sustentável do seu trabalho ali, tá? Desde 2018, a gente criou o Connect Conference, que é um evento para discutir o tema de sustentabilidade. A gente traz profissionais do Brasil inteiro. Esse foi muito de várias empresas do Brasil fazem no dia a dia relacionados ao tema, como isso pode ser aplicado, como a questão da sustentabilidade do meio ambiente pode ser trabalhado no dia a dia. Foi bem interessante, aqui são algumas fotos desse evento. Bom, uma outra coisa, né, pessoal, a gente acaba não divulgando isso, mas desde que começou a pandemia, tá, como a gente tem equipamentos e produtos para fazer sanitização, a gente vem ajudando alguns lares de idosos, a PAI, algumas entidades que precisam de sanitização, né, a cultura que acaba nos dizendo aonde que a gente pode contribuir, e a gente vem há meses fazendo esse trabalho, tá? Um trabalho voluntário. Isso aqui, só para você ter uma ideia, quem postou foi o próprio Lar das Vovozinhas. A gente não fez nada em relação a isso, porque aí entra um pouco, desde essa pandemia, o que aconteceu, assim, quando começou essa pandemia, internamente aqui na empresa. Primeira coisa, tu pensa assim, tá, como que isso vai impactar? Eu vou conseguir passar por ela, eu vou conseguir manter os funcionários, como é que vai ser? Então, a primeira reação da gente é pensar, primeiro levar um susto, né? Foi uma coisa muito impactante o que aconteceu em março ali, né? Eu lembro até o dia, assim, para mim, o dia que para mim foi mais marcante foi o dia 19, assim, que eu fiz uma reunião com todo mundo e mandei todo mundo ir para casa sem saber quando que nós ia voltar. Então, a primeira reação, né, tu fica assustado. Depois tu pensa assim, tá, como é que eu, daí, né, bom, vamos garantir a saúde da equipe, dos colaboradores. Depois tu pensa, tá, vamos garantir a saúde da empresa também. Tu começa a pensar, tá, mas aí o que eu posso agora fazer pelos outros, né? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente sofreu como uma empresa pequena, sofre um baque desses, né, de tu ver todas as empresas, todo mundo tendo que fechar, todo mundo tendo que ir para casa, sem saber se na outra semana ia estar doente ou não ia, como é que ia ser. Então, passado aquele susto inicial ali dos primeiros 2, 3 dias, a gente começou a ver forma, pessoal, de contribuir de alguma forma, da empresa superar, os funcionários passar por isso com saúde, os familiares deles, e depois o que a gente poderia fazer. Então, essa é uma das ações. A gente começou a fazer sanitização, a gente fez em lares de idosos, a gente fez em UPA, a gente fez em APAI, a gente fez em creche, tá? Então, e a gente segue fazendo, desde março que a gente está dando esse suporte aí com a nossa equipe, sempre que a gente pode, uma vez por semana, pelo menos, a gente está junto ali também com eles, fazendo esse trabalho, tá? Outra coisa que a gente fez, né, o próprio eConnect, a gente começou a tentar trazer dentro de nos motivar em ação a esse novo momento que a gente está vivendo e como as pessoas e as empresas estão reagindo, o que elas podem fazer, o que surgiu de bom no meio desse caos todo, né? Então a gente começou a tentar compartilhar mais essas boas notícias, essas boas ideias. Aí a gente criou um canal no YouTube que a gente começou a trazer conteúdo, seja na questão ambiental, seja conteúdo realmente para o momento, usando o conhecimento técnico que a Químia tem, né? Por exemplo, ali primeiro tu falando como usar água sanitária. Né? Então, né, ali embaixo a Natana estava falando como descartar luvas. Então a gente começou a trazer coisas relacionadas ao momento atual e também temas pertinentes, por exemplo, perspectivas da economia circular, né, tipo ali, gerenciamento de resíduos sólidos. Então, a gente começou a trazer conteúdos que tivessem a ver também com o futuro, como é que vai ser o futuro agora, né? Inclusive, fica aí a propaganda aí, se vocês quiserem
se inscrever no nosso canal, né? É só procurar no YouTube lá, Químia, com acento, que vocês vão encontrar. Outra coisa que a gente fez também, tá, pessoal? A gente lançou esse curso de empreendedorismo sustentável online. Isso foi uma outra coisa. Vocês viram que eu falei, né? Que a gente capacitava as pessoas com cursos presenciais. Uma das primeiras ações que a gente lançou a nossa plataforma de cursos online. Por quê? Porque a gente sabia que não ia mais ter curso esse ano. Então, isso agilizou a questão da plataforma do curso. A gente lançou a nossa plataforma. Hoje a gente tem cursos que a gente vende por lá, né? E a primeira ação que a gente fez foi lançar um curso de empreendedorismo sustentável. O preço dele é de R$ 99, ele está em R$ 49. E a cada curso desses vendido, a gente comprou, e a gente compra, né, conforme vai fechando as quantidades, a cada curso desses, a gente compra a gente doa cesta básica para o pessoal que vive da coleta de material reciclável. Tá? Então, a gente já fez a primeira entrega, foram 22 cestas básicas, e esse curso ele vai continuar, e o objetivo desse curso específico de empreendedorismo sustentável é, nesse momento, enquanto durar aí, a gente vai direcionar o recurso para comprar a cesta básica para o pessoal. Tá? Então, isso também, tu começa a mudar um pouco o teu olhar sobre o mundo, né? Muitas coisas eu comecei a perceber que a Químia ela poderia seguir na essência dela, fazer o que ela acredita, cuidar do meio ambiente, mas também contribuir de uma forma mais efetiva para a sociedade. Olhar qual o papel, qual a responsabilidade dela, além do que ela fazia. Né? Então, é isso que é uma coisa que mudou muito na empresa. E a gente está trabalhando e está buscando evoluir nesse sentido, de tentar entender que a gente tem um papel maior do que só gerar emprego, ajudar os nossos clientes a se adequar ambientalmente, pagar imposto, sabe? É mais do que isso. E é isso que a gente está cada vez mais trabalhando, e por isso que cada vez mais, na minha opinião, o conceito de empreendedorismo sustentável, ele se torna tão importante, porque muitas empresas estão percebendo isso, muitas pessoas estão percebendo isso. Tá? As pessoas hoje, elas vão no mercado para comprar produto para outras pessoas, sabe? Então, uma série de coisas que está acontecendo que antes a gente não era comum a gente ver. Certo? Bom, então eu queria voltar, né, naquela pergunta que eu fiz para vocês, né, o que precisa para empreender hoje, né? Sempre quando eu faço essa pergunta, o que as pessoas precisam, o que uma pessoa precisa para empreender, sempre uma das respostas é dinheiro, tá? E nesse ponto, eu vou dizer para vocês que eu discordo, tá? Até porque eu comentei, né? Quando eu montei a Químia lá, eu consegui montar a Químia sem R$ 1 mesmo. Assim, eu fiz tudo o que não pode ser feito quando tu monta um negócio, né? Tanto que depois, pessoal, não comentei aí, mas depois eu me tornei consultor de Sebrae. Eu fui consultor de Sebrae durante 10 anos. Paralelamente à Químia, eu era consultor de Sebrae. E eu, quando eu criei a Químia, eu nem sabia que existia Sebrae. Tá? Empretec, recomendo. E depois Sebrae, e eu me tornei consultor de Sebrae, e eu fui consultor de 2006 a 2016, eu deixei de ser consultor do Sebrae quando eu vi franquias crescerem. Então, meu papel de consultor tinha que ser para quem apostando e sonhando junto comigo aquele sonho da empresa e tal. Então, naquele momento, eu deixei de ser consultor do Sebrae, certo? Mas desenvolvi vários projetos em Santa Maria, o próprio Centro Software, que existe hoje, um grupo de empresas de TI, foi um projeto que eu criei junto com o Márcio na época, e hoje tem várias empresas que fazem parte. O Polo Metal, tanto que depois eles viraram, inclusive, tanto DTI quanto metal mecânico, eles viraram, inclusive, APLs depois e tal, tudo partiu desse projeto que a gente iniciou. Né? E na época eu era o consultor que conduzia tudo isso em Santa Maria. Certo? E aí, então, retomando essa pergunta, o que precisamos ter para empreender nesse momento? A resposta que eu vou dar para vocês, pessoal, é essa aqui, ó. Não é dinheiro, porque o impacto que você causa nos outros é a moeda mais forte que existe. Então, a gente sempre tenta causar um impacto positivo, né? De alguma forma, tocar as pessoas, porque isso, hoje em dia, falando em termos de empreendedorismo, mas não só em termos de empreendedorismo, falando do momento atual, a forma com que tu impacta as pessoas é uma moeda muito forte. E aqui eu vou retomar uma outra pergunta que eu fiz lá no início também, né? Que a pergunta é
qual mudança que você quer ver no mundo? E aí eu vou, na verdade, eu vou responder com uma frase bem conhecida do Gandhi, que ela fala o seguinte: seja a mudança que você quer ver. Tá? Isso tem a ver um pouco com tudo que eu conversei com vocês aqui. A questão de empreender. O empreender ele tem um papel muito grande em mudar o mundo, ele é uma força propulsora, né? Propulsora da mudança. E a questão de mudar o mundo para melhor, tem muito a ver com sustentabilidade. Então, acho que essa frase, ela acaba casando muito bem para esse conceito, pelos dois sentidos, pela questão da mudança e pela questão de o que tu quer que o mundo seja melhor, seja diferente. Certo, pessoal? Vou deixar aqui também os meus contatos aqui, então convido vocês a seguir aqui, a curtir a nossa página, tem aqui o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, tem ali o meu Face, tem o WhatsApp, tem e-mail, tem o site da Químia. Peço que vocês nos acompanhem, tá? Nos prestigiem, e agradeço a oportunidade de conversar com vocês.